paz do Senhor Jesus Cristo. Vim trazer uma mensagem que se encontra no livro do Evangelho de João, do apóstolo João, né? Que se encontra no capítulo 6, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles estavam morando assim, falando um com o outro. O que ele está falando que ele é? Como que pode isso? Porque as pessoas não entendiam, né? Respondeu, pois, Jesus e disse: Vocês já pararam para pensar a misericórdia de Deus pelas nossas vidas? A gente tem a Bíblia que nos ensina o que aconteceu naquela época. E se fosse nossa, a gente estivesse lá no lugar desses homens? Talvez a gente também, quem sabe, só Deus que sabe. Talvez a gente ia estar murmurando também. Aí é fácil a gente falar, lá, eles estavam murmurando. Mas talvez, se a gente estivesse lá também, a gente ia estar murmurando. E a Bíblia está escrita para eles, falando assim, ó, murmuravam, entendeu? E era nós. Então é muito sério, a gente não pode ficar julgando, não, porque Deus é misericordioso. Ele está permitindo essa mensagem que vem do céu aos nossos corações para a gente ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia fala também, né? Que a Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras, pois ela contém o alimento espiritual, pois ela contém a salvação, contém a vida eterna em Jesus Cristo, né? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse dia aqui está com letra maiúscula, porque é o grande dia do Senhor Jesus, né? O dia do Cordeiro. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Quem que é esse? Jesus Cristo. Ele mesmo, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Algumas outras versões está não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Vocês já pararam para imaginar viver para sempre? É muito lindo. É só Jesus Cristo que pode fazer isso. Só Ele que é o caminho que chega ao Pai, que chega a Deus. Vou repetir. Eu sou o pão vivo. O pão vivo. O pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Olha que forte. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu darei a minha carne. O Senhor Jesus falando, ó, eu darei a minha carne pela vida do mundo. Ele está dando a carne dele, que é o pão. O pão. A Bíblia fala em João 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Da boca de Deus. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Porque eles não entendiam. Igual eu falei no princípio. Se a gente tivesse lá também, talvez a gente
também não entenderia. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, Filho com F maiúsculo, que é o Jesus Cristo, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não teríeis vida em vós mesmo. Então nós temos que ceiar. E ceiar é uma coisa muito séria. A Bíblia fala que a gente pode ser até condenado. A gente tem que examinar. Será que eu posso ceiar? O que eu andei fazendo? O que eu andei pensando? Nem só fazendo, pensando, porque pensar também é fazer. O que você está pensando do seu irmão? O que você está falando do seu irmão? O que você tem visto na rua? Né? A Bíblia fala, se você desejar uma mulher, fala de mim que sou homem, né? Você que é mulher, não sei. Cada pessoa tem uma fraqueza. E tem homens que fraqueza é ver mulher na rua, ver mulher com short curto e desejar. Já pecou. Mesma coisa de ter deitado com ela. Entre aspas, a Bíblia fala que o único pecado contra a carne é a prostituição, é a relação sexual ilícita. Quando você vê uma mulher na rua e a deseja, você adulterou. É como se tivesse tido uma relação sexual e houve adultério. Só que quando você tem uma relação física mesmo, eu penso que é diferente porque você está pecando contra o corpo. Você está adulterando e está pecando contra o corpo. Porque a Bíblia fala, aquele que se une a uma prostituta, faça uma só carne com ela. O apóstolo Paulo disse em muitas de suas cartas. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. Olha que interessante. Quem come, o Senhor Jesus falando, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse me lembra da videira, né? Ele é o galho e nós somos as folhas, né? E outra coisa que também me faz lembrar, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, se Deus está em Jesus e Jesus está em nós, então Deus está em nós também. Mas se Jesus está em nós, Deus está nele. Então, é muito lindo, é muito forte a palavra de Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, eu vivo pelo Pai. Olha que lindo o Senhor Jesus falando, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, se eu alimento da palavra, se eu alimento da carne, do sangue, eu hei de viver por Ele, por Jesus, que vive pelo Pai. Então, eu tenho que largar desse mundo e viver, não só de vez em quando, viver o máximo possível. Não vou falar 24 horas, mas o máximo possível para o Senhor Jesus. A Bíblia que está nos ensinando. Tem gente que não vai fazer assim. Não estou falando que vai ser condenado por isso. Tem gente que não tem tempo. Tem gente que tem filhos. Tem gente que não tem tanto tempo, mas busca ao Senhor. Glória a Deus. Deus conhece cada espírito. Viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Eu vou fazer um comentário. Tem muita gente que não vai muito à igreja, mas no dia da Santa Ceia, vai. Porque ela lembra desse versículo aqui, né? Quem comer desse pão viverá para sempre. Mas essa pessoa está andando, será que está andando certinho com Deus? Fica 30 dias sem ir na igreja e vai lá só para ceiar? Não sei. Isso aí, não estou aqui para julgar ninguém. Mas a gente tem que ter temor a Deus.
Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum, uma cidade, né? Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram. Ele estava falando aos seus discípulos. Discípulos. Discípulos é aquele que andavam com ele, certo? Aos seus discípulos. Se não me engano, 70. Ouvindo isso, disseram, dura esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o que ele falou? Ele falou assim, imagine se eu voltasse para de onde eu vim. O que seria de vocês? O que seria de nós? Né? O que seria? Olha só, ele falou. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Porque o Senhor Jesus estava na glória, lá com o Pai. Estava na glória, na glória, na... Imagina como deve ser a glória lá no céu, como deve ser lindo o céu, lugares que a gente nunca nem viu. A gente nem imagina o que é, de tão lindo que é, coisas que a gente imagina, cores que a gente nunca viu, pra gente existir só essas cores que a gente vê. Imagina as ruas de ouro, o rio que passa no trono de Deus, o trono de Deus, não tem nem como falar. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Essa carne aqui, ela quer pecar, ela quer fazer coisa errada. Ela quer beber, quer jogar sinuca, quer não sei o quê. Só coisa que desagrada a Deus. Então, por isso que a gente tem que andar em espírito. Aquele que anda em espírito, aquele que tem inclinação para o espírito, ele tem vida e paz. Aquele que tem inclinação para a carne, é morte. Acabou. E constitui-se inimigo de Deus. Lá em Romanos 8 fala sobre isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Olha que maravilhoso. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Às vezes você pode ler a Bíblia aqui e não ter tanto entendimento quanto ouvir a palavra que a pessoa está lendo, igual eu estou lendo, para você não sendo eu, qualquer outra pessoa poderia ser, está lendo a palavra e você vai ter um outro entendimento mais fácil, mais amplo, vindo do Senhor. Olha que interessante. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim. Quem está falando? O Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Olha que maravilhoso. Ninguém vai a Jesus se Deus não conceder. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Entendeu? Tipo assim, ó. Deus entrega a Jesus Cristo aqui, ó. Esses aqui são meus escolhidos, esses aqui são os meus chamados, esses são os meus escolhidos eleitos. A Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, Deus mostra para o Senhor Jesus que ó, esses aqui. Beleza, esses aqui são os que vão servir ao Senhor Jesus. Só que ninguém vai a Deus, vai chegar no reino, vai chegar ao Pai, se não for por Jesus. O Senhor Jesus disse assim, ó, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro meio de chegar a Deus se não for por Jesus. Não existe. Só o único caminho é o caminho chamado Jesus Cristo. Ninguém vai ao céu se não for por Jesus. Não existe.
Jesus é o caminho. Então não tem como desviar, não tem como, não tem atalho, não tem. O único caminho é Jesus. E ninguém vai a Jesus, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. E ninguém vai a Jesus se não for por Deus. Ai, que lindo. Forte essa aí. Ai, ai. Aqui, ó, desde então, olha só que forte. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram. Eu fico rindo assim, porque é alegria. A Bíblia fala aqui na presença do Senhor, no Salmo 16:11. Na presença do Senhor, há abundância de alegria. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Entenderam? Ó, já começou a ir embora. Já começou, ó. Para mim essa palavra é dura, não dá. Então disse Jesus aos 12. Olha só, dos discípulos só sobrou os 12. Não tinha 70. Todo mundo, ó, para mim essa palavra não dá não, tá puxado. Tá pesado, tá dura. Então disse Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Respondendo, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de salvação, palavras da vida eterna. Somente tu és o caminho que leva ao Pai. Somente o Senhor que salva a nossa alma. Somente o Senhor que é Cristo, Salvador do mundo, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Somente o Senhor que é o pão da vida, que nos leva para o céu. Onde iremos nós? Somente é o Senhor que é o caminho. Olha que lindo. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui termina o 6, aí começa João, capítulo 7. Eu queria ler um pouquinho do livro de Mateus, mas eu não vou ler não, mas eu vou concluir aqui. Ó. Em Mateus 26, na última ceia, onde o Senhor Jesus, naquele dia, ele ia ser crucificado, na sexta-feira, ele parte o pão e ele mesmo fala: um de vós há de me trair. E Judas disse a ele assim, lê melhor, né? Ele disse assim: eu hei de vos trair? Aqui, ó, abre em cima. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Entendeu? Se a gente for parar para pensar, o Senhor Jesus é você mesmo. Tu o disseste. Tu o disseste. Para quem entendeu? E os que estavam lá, os outros 11, não perceberam. Porque o Senhor Jesus não quis que eles percebessem. Né? Tem coisas que o Senhor Jesus permite perceber e tem coisas que não. Igual quando os fariseus cercaram Jesus para apedrejar ele, a Bíblia diz assim: e ele passou no meio da multidão tranquilamente. Quem sabe ele ficou invisível e passou. Né? Tem mistérios demais na palavra. Né? Olha lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis desse fruto da vide até aquele dia, com D maiúsculo, né? Aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, louvando a Deus, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aquela foi a última ceia. E qual vai ser a próxima ceia? No
reino de meu Pai, o Senhor Jesus disse. É muito forte. Agora veja comigo. O Senhor Jesus já sabia quem o ia trair e no dia da Santa Ceia ele abraçou os irmãos, os seus discípulos e ele não ficou falando. Ele chamou Pedro, chamou o apóstolo Mateus, o apóstolo Pedro e não chegou e falou lá: meu querido discípulo, meu amado irmão, Judas vai me trair, depois de tudo que eu fiz por ele, ele vai me trair. Como é que é as coisas, né? Ele não ficou fazendo isso, não. Ficou, lá, a minha irmã, depois de tudo que eu fiz por ela, meu irmão lá, eu ajudei ele lá a construir aquela casa lá, o que ele tá fazendo comigo? E isso aqui é um ensinamento. O Senhor já. Imagina o que passou no coração do Senhor Jesus, saber que ia ser traído, que no meio dos 12 havia um diabo. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Deus quis que fosse assim, para que nós aprendêssemos a andar em retidão, buscar a santidade e obedecer os mandamentos, obedecer e aprender o que a palavra nos ensina. Então, se eu sei que algum de meus irmãos na igreja ou qualquer outro está fazendo alguma coisa, faça igual a Jesus. A Bíblia não fala que nós temos que ser semelhante a Jesus Cristo? Não temos que ser semelhante a Jesus Cristo? Não temos que ser perfeito como o Pai que está no céu? Então, o Senhor Jesus não ficou de conversa, não. Vai me trair, tal. Fala com Deus. Você está vendo alguma coisa, que você vai ser traído, alguma coisa, Senhor, me ajuda. Depois de tudo que eu fiz por aquela pessoa, ela ainda tem coragem de fazer isso. Não fala mal do seu irmão. Não arruma contenda, porque se a gente tem algum rancor que seja de qualquer pessoa, que a Bíblia diz que o Pai que está no céu, o Senhor Jesus mesmo disse, aquele que não perdoa, né? O Senhor Jesus disse que o Pai não perdoará. E muitas pessoas pensam que a única coisa que não leva para o céu, que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o sagrado e poderosíssimo Espírito de Deus. Mas se você não perdoar também, você não entra no céu, não, de acordo com o que o Senhor Jesus disse. Aquele que não perdoar, o Pai que está no céu não perdoará. Eu deixo essa mensagem, já tem 22 minutos já de mensagem, e eu vou fazer uma breve oração para que Deus possa fazer com que essa mensagem entre no seu coração, que você ande em santidade, que os mandamentos sejam guardados no seu coração e que naquele grande dia ou no dia que o Senhor Jesus Cristo vir, né, arrebatar a igreja, salve sua alma, que você tenha temor a Deus, guarde os mandamentos, tenha o dom do amor. Dom do amor, imagina, o dom do amor é muito lindo, mas nem todos operam o dom do amor, né? Porque quando vem algumas provas de ajudar os outros irmãos, deixa pra lá. O amor não se ensoberbece, o amor tudo suporta, né? Então eu vou fazer uma oração. Eu vou ficar de joelho. Soberano e maravilhoso Pai, Tu és o Pai do pão da vida, assim como está escrito nas Tuas Escrituras. Ninguém se chega a Jesus Cristo se não for por Ti, ó grandioso Deus e Pai. E ninguém vai a Ti, ó grandioso Pai, se não for pelo único caminho que é Jesus Cristo, Teu Filho. Poderoso Deus, levanta as minhas mãos ao céu, Senhor. Te peço perdão por todos os pecados que cometi, todas as falhas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, purifica as minhas vestes, purifica as minhas mãos, enche-me com o Teu fogo santo, o Teu fogo que liberta, o Teu fogo que queima o mal, o Teu fogo, Senhor, que vem do céu. Bendito e Santo Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, abençoa essa pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa oração, que ouviu o vídeo, que está ouvindo essa oração nesse momento, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la. Envia os Teus anjos e arcanjos, Senhor, que eles possam repreender, Senhor, todos os espíritos que tentam contra a vida dessa pessoa. Quebra toda a mente cauterizada, Senhor. Coloca a Tua palavra no coração dessa pessoa e faça-a guardar os Teus mandamentos, Senhor. Pois a Bíblia diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Bendito e santo Deus, que todos os espíritos que estão tentando contra a vida dessa pessoa, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, sai. Agora, em nome de Jesus Cristo, sai. Agora, em nome de Jesus Cristo, sai. Agora, em nome de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor façam uma varredura ao redor
da onde essa pessoa está ouvindo agora esse vídeo, ou vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito Santo Deus, toca no coração dessa pessoa, Senhor. Cura, Senhor, essa pessoa, se assim ela está doente, cura a alma dela, tira toda a tristeza da alma, tira toda lembrança do passado que a faz machucar, faça ela perdoar, Senhor, alguma pessoa que ela ainda tem algum rancor, Senhor, faça com que ela, Senhor, libere o perdão para que o Senhor possa adentrar no coração dele ou dela, Senhor, e fazer a tua vontade em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor a possa salvar, assim como também eu peço pela minha vida e a vida da minha família. Ó soberano e maravilhoso Pai, visita minha filha, Senhor, visita o Igor, visita o Isaac, visita o Heitor, visita minha mãe, visita o irmão Geraldo, visita a Marlane. Ó poderoso Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó soberano Deus, visita essa pessoa, Senhor. Eu creio, Senhor, que os teus anjos estão aí repreendendo o mal, tirando o mal, Senhor, dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, para que ela tenha um dia tranquilo, uma noite tranquila, uma tarde tranquila, Senhor, na tua presença, que o Senhor possa a conceder, Senhor, o teu entendimento que vem do céu, Senhor, para que ela não peque contra ti e viva a tua palavra genuína. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. 26 minutos. Então, irmãos, é isso. Que Deus te abençoe, que você possa contar um testemunho depois na sua igreja, onde você achar melhor. Se você quiser comentar aí no meu canalzinho abençoado, tem 60 e poucas almas. Imagina uma igreja com 60 almas. Tá lotada. Pra que eu vou querer 10 mil almas? Imagina se todos forem minhas ovelhas e elas começarem a desviar e eu nem... Foi porque quis. É muito sério ser pastor. Eu não sou pastor não, tá? Eu sou obreiro. Só fiz um comentário, porque se tem pessoas no meu canal, eu tenho que amá-las, né? E falar da palavra com temor. Se eu falar uma coisa aqui que não é da parte de Deus, imagina. Se Deus me cobrar depois. O que você falou que lá? Não tem nada a ver com o que você falou lá. Você falou que ela podia fazer o que ela quisesse. Não tem nada disso, não. Então a gente tem que falar da palavra de Deus com temor. Então Deus te abençoe. Glória a Deus.